Esse é o quadro Heresia ou Bíblico, com Emerson de Ângelis. Igrejas podem ter paredes pretas? Terem suas luzes apagadas? A Bíblia abomina ou não? Sobre a cor do templo. A Bíblia não impõe um modelo padrão para templos. O templo ele não precisa necessariamente seguir um padrão de cores para se denominar uma igreja. Não precisa ter um modelo, um molde padrão para se determinar se ali é uma igreja ou não. Certo que todas precisam ali ter sua identificação, seja ela por meio de placas, letreiros, ou se caso não tiver, a igreja se preocupar em ter um meio de divulgação, para que pessoas entendam que ali é um templo sagrado religioso e o reconheçam assim que o veja. Mas por que ter essa preocupação? Porque templo mediante a Bíblia é um lugar de cura, renovo, lugar para as pessoas buscarem ajuda que não vem do homem. Por exemplo, Lucas 13, 10, 17 que fala da mulher curvada, ela sofria com esse mal, pois um demônio vivia sobre seus ombros, mas ela iria ao templo para buscar ajuda divina, até que um dia Jesus a encontrou. Mas para ela ir ao templo ela precisa saber que ali é um templo. E isso sim a igreja precisa se preocupar em que as pessoas saibam que aquele galpão, casa, prédio, é um templo religioso. Para isso precisa ter esse cuidado em ter uma placa, letreiro, ou um meio que leve as pessoas que aquele lugar é um lugar de adoração a Deus. Então não importa se o templo é preto, rosa, roxo, branco, azul, verde, o importante é que a igreja precisa ser santa. Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 21. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 2. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Sobre as luzes apagadas. A igreja precisa ser cautelosa. O costume de desligar as luzes para algumas igrejas é que está se remetendo a um ambiente de oração, para não se dispersar com o que está acontecendo ao redor. Mas isso às vezes foge desse contexto por entrar jogos de luzes coloridas e fumaça. Biblicamente não podemos dizer que essa prática no culto é proibido, mas precisa que a igreja tenha cautela para que a prática desse momento que se apaga as luzes não venha se igualar a um show mundano. A ideia principal do altar é trazer o povo para a adoração, a sentir a presença do Espírito Santo. A Bíblia orienta a não nos lembrarmos do velho eu, e nem a usar costumes mundanos para poder assim de alguma forma segurar jovens e membros. Sobre as vestes, cristão deve ter aparência de salvo. Efésios 4, 22. Que quanto à conduta passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando se aceita Jesus, é necessário que deixemos os velhos costumes, seja na sua fala, modo de vestir, se portar perante as pessoas. Marcos 10. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Um dos ensinamentos que tiramos desse texto é que Jesus tem olhos tanto para os que o seguem, quanto para os que estão no mundo, e sobre quando ele fala venda tudo o que você possui e dê aos pobres. Ele quer dizer também não só do material, mas de tudo aquilo que éramos no mundo e fazíamos no mundo. Abandonar todos esses costumes e deixar, para os pobres, que pobres? Todo aquele que não recebeu a Jesus como seu Salvador, pois para o mundo pobre somos nós que o reconhecemos como nosso Deus. Tiago 2:5-8. Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então recebeu a Jesus? O aceitou? Então é necessário ser imitador dele. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Reverência na adoração. Resumo: igrejas podem ter paredes pretas? Igreja não tem padrão de cor, a igreja precisa ter o padrão bíblico, ajudar os órfãos e viúvas, pregar a verdadeira palavra e não história da sua vida pessoal. Somente a palavra salva, seu testemunho só fortalece a fé, a palavra salva. Então não troque seu testemunho pessoal pela palavra. Igreja se define pelas obras, palavra e conduta.
terem suas luzes apagadas? O costume de apagar as luzes é errado a partir do momento em que não se tem ordem nem decência, e o que está sendo transmitido do altar faz os membros se lembrarem do velho eu. É necessário ser prudente e, sob luzes apagadas por relatos reais, jovens se beijarem, itens serem furtados, e ninguém vai à igreja para se sentir numa balada, e sim para sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E sobre usar qualquer roupa dentro do templo, precisamos ter aparência de salvo, principalmente dentro do templo. Precisamos deixar o velho modo de andar, por um caminhar de salvo, sal da terra e luz do mundo. 5 dicas para seu dia a dia. 1. Ore quando acordar. 2. Leia a Bíblia. 3. Ouça um louvor. 4. Ore em espírito. 5. Não falte os cultos. Palavra do dia. Não deixe o mundo te fazer esquecer da promessa da salvação. O mundo evolui, a palavra parece ser velha, mas a Bíblia diz que a palavra se renova justamente por ela se renovar, que o mundo não pode deixá-la para trás. Porque passe o tempo que passar, ela vai ter as mais perfeitas orientações para você ser alguém de valor no reino de Deus. Gostou desse vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Se quiserem um parte 2, coloque nos comentários as suas dúvidas sobre o meio cristão também. Deus vos abençoe.